Boa tarde. Primeiro eu queria pedir desculpas pela confusão que nós fizemos lá no Ceará com relação à programação. Estou voltando de Porto Velho, virei à noite, me perdoem a sonolência. Eu estava numa outra atividade lá sobre direitos humanos e a gente acabou errando aí as programações. A gente pensava que lá no gabinete que a minha participação, minha contribuição seria hoje no dia 22 e a gente acabou marcando a volta para agora. Portanto, eu quero pedir perdão em especial para a Sabrina e para o Alexandre, que deveriam, com muito mais competência e legitimidade, estar fazendo esse comentário aqui, mas que toparam de forma muito solidária e generosa, né, reorganizarem aqui a nossa agenda. Queria agradecer demais ao setorial ex-socialista do pessoal do DF, a toda a galera do pessoal do DF. É um pessoal vibrante, enraizado, de luta, plural, múltiplo. Isso é a cara do pessoal que a gente quer para o Brasil também. Portanto, aqueles e aquelas que porventura não sejam ainda filiados e filiadas ao PSOL, não tenham mais dúvidas com relação à pluralidade, à necessidade, à urgência de termos mais militantes do PSOL aqui no DF nesse tempo histórico. Agradecer ao Fábio, agradecer à Duda e também agradecer ao Michel por muito já pelo que ele mobiliza, pelo que ele inspira e pelo que ele é nosso companheiro. Agradecer ao Mariano, que veio da Argentina para cá também, do CTA. Isso para nós é muito importante, nós reafirmarmos o caráter latino-americano das nossas intervenções e das nossas reflexões. Eu tenho 15 minutos, portanto eu vou fazer brevíssimos comentários, em especial dialogando muito fraternalmente com questões e dúvidas que sempre são nos apresentadas por nossa militância acerca desta ideia de um ecossocialismo. Nós defendemos uma tradição que se renova, né? Palavras inclusive do Louvi. O marxismo é um prédio em permanente construção. Ele nunca está acabado. Não só o marxismo, mas toda a trajetória dos que se insurgem, dos que lutam contra as opressões, dos que lutam contra as injustiças. Nós somos herdeiros daqueles e daquelas que desde do Império Romano, antes disso, se levantaram contra a escravidão, se levantaram contra a escravidão negra, contra o genocídio africano, o genocídio indígena, a opressão das mulheres, a opressão LGBT, contra as diferentes formas de subjugação, de subalternização e de destruição. Esta tradição, a tradição dos oprimidos, a tradição dos injustiçados, a tradição dos derrotados, ela não é congelada e engessada no tempo. Portanto, nós somos obrigados a todo momento a pensarmos em que esta tradição ela se renova, quais são as demandas que nos desafiam o presente tempo histórico. Ser socialista e revolucionário nesse momento, no século XXI, é termos a mesma agenda, por exemplo, do final do século XIX? Me parece que a resposta é não. Nós precisamos, sobretudo, pensar em que se mantém a luta socialista, internacionalista, revolucionária ao longo do seu tempo, pensando, inclusive, a tradição dos heréticos, a tradição dos enjeitados, a tradição dos desterrados, a tradição dos derrotados, que ela se multiplica, e em que o século XXI nos obriga a pensarmos novas agendas e, sobretudo, fazermos as devidas autocríticas. Me lembro muito, sobretudo, de um tipo de literatura muito ufanista que dizia que a Revolução Socialista liberaria as forças produtivas para um mundo de fartura. Lembro, inclusive, muitas frases que diziam: a natureza, só quem será explorado será a natureza. Não haverá mais exploração dos seres humanos. Portanto, anunciava-se isso, sobretudo durante o século XX, como algo que fosse benfazejo. A exploração da natureza como será a única coisa a ser explorada. Portanto, durante boa parte da nossa tradição, nós acabamos conjugando palavras de dissociação. A mesa das companheiras que antecedeu esta mesa falou várias vezes a palavra dissociação. A dissociação que é um marco, sobretudo, das trajetórias ocidentais, eurocêntricas. A dissociação entre o humano e a natureza. Portanto, fazendo com que o humano também não se reconheça humano. Veja, quando eu digo isso, nós estamos afirmando que sim, a contradição ontológica fundamental
do capitalismo é a contradição entre o capital e o trabalho, só que ela se agudiza de tal forma, de forma dramática e trágica, que ela agora coloca, inclusive sob a humanidade, o risco desta humanidade perecer. Isso para nós é muito importante, compreender que o planeta, a vida humana não suporta mais o capitalismo, nem na sua economia política da produção, nem na sua fase da economia política do hiperconsumo, do hiperindividualismo, da descartabilidade. Isso para nós é absolutamente fundamental. Então, nós reivindicamos uma interpretação da tradição socialista revolucionária, uma tradição que se renova, que ela não está engessada, mas que ela, sobretudo, aprende. Ela aprende consigo própria e ela aprende com aqueles que não necessariamente participavam desta tradição, sobretudo, eurocêntrica. Talvez a periferia tenha mais a ensinar ao centro do que o centro à periferia. Desse ponto de vista, é muito importante pensar nos indígenas latino-americanos, pensar na figura de Mariátegui, pensar nos povos tradicionais, pensar naqueles e naquelas que resistem, inclusive, com o seu modo de vida, contra um modo dissociado da civilização ocidental. Esse é, sobretudo, um segundo elemento da nossa tradição renovada, a ideia de uma tradição que se renova. Portanto, quando nós falamos de um ecossocialismo, nós estamos, sobretudo, chamando a atenção para uma interpretação histórica da tradição socialista, da tradição antissistêmica, que ela se torna mais plural, ela se torna múltipla, incorporando, inclusive, os desafios do tempo histórico, mas, sobretudo, as contribuições de sujeitos que, ao longo, em especial, do século XX, não foram devidamente reconhecidos como sujeitos antissistêmicos. Boa parte das populações tradicionais, as populações quilombola, as populações campesinas, isso para nós é absolutamente relevante. Pensar que o sujeito antissistêmico, o sujeito revolucionário, ele não é mais só um, ele não é monolítico, mas ele é, sobretudo, plural. Vejamos o seguinte, por quê? E aí, como o tempo é muito rápido, eu estou aqui acelerando as coisas, me permita aqui, Michel, a velocidade das palavras. Porque, sobretudo, a atual fase do capitalismo ela está marcada pelo neodesenvolvimentismo, pelo extrativismo, em larga escala, e pela reprimarização de várias economias do mundo. Se nós pensarmos as nossas economias, a economia argentina, a economia chilena, a economia peruana, vários territórios na África, Moçambique, Angola, por exemplo, Nigéria, mais ao norte, a África do Sul, o Brasil, todas estas economias, sobretudo a partir dos últimos 40 anos, foram reprimarizadas. São, sobretudo, fornecedoras de commodities para o Departamento 2 na China. Quem gosta mais da literatura clássica do marxismo vai lembrar do que seria o Departamento 2. Está todo hoje na China. Portanto, o cobre chileno, o ferro brasileiro, a soja argentina e brasileira, a carne argentina e brasileira, a água da Patagônia chilena ou da Patagônia argentina, o carvão mineral de Moçambique, o petróleo na Nigéria. Portanto, todos esses países passaram por processos absolutamente violentos de reprimarização. E qual foi o custo disso, além de um custo do ponto de vista evidente do aquecimento global e das mudanças climáticas, que já foi muito bem delineado pelo Michel, eu não vou repetir. É, sobretudo, geraram zonas de fronteira mais violentas ainda, mais opressoras e mais destrutivas para determinadas populações. Por que os Guarani Kaiowá estão sendo exterminados? Porque o agronegócio precisa da terra deles, nesse exato momento. E assim também é com os indígenas peruanos, porque as petroleiras precisam da terra deles. Lembremos aquilo que o ex-presidente peruano dizia, chamava os indígenas de cachorro do plantador de hortaliças, que não comia a hortaliça e não deixava os outros comerem. Foram assim que as populações indígenas latino-americanas foram tratadas por estes governos. É assim com os Mapuche, é assim com os Maori na Oceania, é assim com os Mapuche chilenos e argentinos, é assim com as populações, as mais diversas populações africanas. Por isso mesmo, a nossa interpretação ecossocialista, nesse sentido que ela dá
ela dá relevo, ela dá abertura para sujeitos históricos em contradição com o capital que no século XX, por vários motivos, tanto por uma lógica produtivista, da esquerda que nós éramos, majoritariamente no século XX, mas sobretudo, inclusive pelos ciclos econômicos, não foram devidamente valorizados nas suas contradições. Quem mais enfrenta hoje, sobretudo, o agronegócio, o hidronegócio, por exemplo, a transposição de São Francisco no semiárido nordestino, ou então, por exemplo, o hidronegócio da produção energética, Belo Monte, Giral, Santo Antônio, estou acabando de vir de Rondônia. Tudo aquilo que a gente dizia que iria acontecer, lamentavelmente aconteceu para pior. A alteração do regime de cheias, a destruição da fauna aquática, a destruição do modo de vida dos ribeirinhos e dos pescadores, dos pescadores ribeirinhos naquela região, o aumento da drogadição, o aumento da exploração sexual, o aumento da migração. Isso é resultado, obviamente, da lógica do hidronegócio para a produção de energia. Portanto, esse é o terceiro elemento que nos leva a reivindicarmos uma interpretação. Veja, nessa tradição que se renova, nós reivindicamos o ecossocialismo como uma interpretação que guarda, portanto, a autocrítica, a necessidade da renovação da nossa tradição e, sobretudo, a afirmação da relevância política, sócio-histórica de sujeitos que estão agora, nesse exato momento, nos seus territórios tradicionais, em contradição com o capital. Mas não só, porque a crise ambiental ela também é uma crise urbana, e boa parte da humanidade já está vivendo em cidades que não têm quaisquer níveis de habitabilidade adequada para, sobretudo, os mais pobres. Eu moro numa cidade que existem 840 assentamentos precários, que não tem saneamento, que sobra zika, chikungunya, metade da cidade não tem esgoto. Este é um problema socioambiental, e é um problema de injustiça ambiental, e é um problema de racismo ambiental. Como é que a gente vai dar, portanto, resposta a isso? Seria com o nosso arsenal teórico, por exemplo, anterior? Não, ele é mais grave, porque o problema da água, que é um problema, por exemplo, socioambiental, o problema do saneamento, o problema da moradia adequada, o problema da produção da energia, da microgeração de energia nas grandes cidades, se inscrevem nessa agenda renovada que nós convocamos para o ecossocialismo. Portanto, as populações periféricas, das periferias urbanas, hoje atravessadas pela precarização do trabalho, que tem mais dificuldade de se organizarem nos nossos nos instrumentos clássicos da classe, porque elas são, sobretudo, marcadas pela informalidade e pela precarização, elas são atravessadas permanentemente pelos dilemas, por exemplo, da vida urbana. O valor exorbitante e a péssima qualidade dos serviços de mobilidade urbana, o valor da terra urbana e da especulação imobiliária, a ausência do saneamento. Ainda nesse quarto comentário, eu queria destacar água e energia como as principais lutas aqui no Brasil que podem unificar campo e cidade, populações urbanas, populações rurais, populações tradicionais, das mais diversas. Veja, nesse exato momento que nós estamos aqui, o semiárido nordestino atravessa o seu 5º ano de seca. Mas, ao mesmo tempo, você tem várias termoelétricas consumindo água no lugar de centenas de pessoas, a centenas de milhares de camponeses. Esta é uma convencionalidade econômica. Foi a economia da acumulação capitalista que determinou esta lógica cruel e destrutiva. Portanto, se nós não reconhecermos que nós só vamos dialogar e sermos maioria social, se não compreendermos que esta é uma luta social e ambiental, nós não seremos uma esquerda capaz de vencer os desafios do tempo presente. A mesma coisa em relação ao tema energético. As grandes transnacionais da energia conjugam a privatização da água com a necessidade de produzir energia na lógica neodesenvolvimentista. Por que foi feito Belo Monte? Porque a indústria, sobretudo, impôs a criação de Belo Monte. Foi uma imposição. Não foi, por exemplo, para melhorar a qualidade de vida das populações urbanas. Foi, sobretudo, uma imposição do grande mercado, em especial do mercado da energia completamente privatizado. Por isso, portanto, que o Xingu ele viu esta imposição de Belo Monte. Água e energia são pautas que atravessam várias populações, no campo da cidade,
urbanas e rurais, as mais diversas. Tanto a interpretação ecossocialista, esse é o meu quarto comentário, tem esta capacidade de ser síntese de um projeto societário que nós precisamos ter. E aí vem não sei quanto tempo eu tenho ainda, 2, 3 minutos. Por aí eu tô me dizendo, porque senão eu vou embora. Não, vou não. Você não sabe que você sabe que é perigoso você dizer que eu... Renato, tá tranquilo. O problema é que seu avião não vai esperar. Tá. Eu queria sobretudo, agora, no meu quinto e último comentário, enfrentar, do nosso ponto de vista brasileiro, a necessidade de uma agenda política que seja de fato ecossocialista. O neodesenvolvimentismo foi vendido como algo muito bom para as populações pobres. Dilma chegou a falar em direito ao consumo. Direito ao consumo. Quando no início da minha fala, Michel havia colocado isso, nós não podemos pensar que a nossa agenda vai se resumir simplesmente às pessoas comprarem mais carros individuais movidos a combustíveis fósseis. Mas esta agenda é uma agenda muito popular, porque o transporte urbano é ruim, porque a qualidade de vida urbana é muito ruim, porque a publicidade, além de bens materiais, ela vende bens simbólicos. Para um jovem da periferia urbana, não consumir é praticamente uma sentença de exclusão da sua sociabilidade. De exclusão da sua sociabilidade. Não há ética na simplicidade capaz, por exemplo, de se sobrepor à gigantesca indústria do hiperconsumo, em especial nas juventudes das periferias urbanas. Portanto, o neodesenvolvimentismo, ele foi, inclusive no ciclo petista, ele foi muito expandido, vendido, popularizado. Foi a popularização do capitalismo. Isso não é novo no Brasil. Quem gosta da história do Brasil vai lembrar que a ideologia do desenvolvimentismo vem e volta. Veio nos anos 30, o varguismo, veio nos anos 50, né, no JK, veio na ditadura militar, o milagre brasileiro, e veio também agora no ciclo petista. Você legitima intervenções de infraestrutura, renúncia fiscal, incentivo tarifário, maior fragilização de processos regulatórios, mais recentemente agora, de regulação ambiental. Você legitima zonas sacrificiais. Isso está escrito. Você legitima zonas sacrificiais, que em nome do progresso, determinadas zonas serão sacrificadas. E quem são os sacrificados? São as populações dos Jardins, da Vieira Souto, da Delfim Moreira? Óbvio que não. São as populações das periferias urbanas ou as populações tradicionais. Portanto, além de todos os motivos aqui expostos, nós não teremos arsenal suficiente para disputar ideologicamente, essa popularização do neodesenvolvimentismo se nós não falarmos das pautas socioambientais e se nós não apresentarmos com clareza uma alternativa societária baseada num outro modo de produção, num outro modo de vida que nós interpretamos como ecossocialismo. Nós precisamos acenar com outras bandeiras, que não é simplesmente ampliando, ou vendendo a ilusão infinita de consumo que estas populações, as populações trabalhadoras e trabalhadores, vão de fato conseguir uma vida digna, uma vida feliz. O que nós estamos, sobretudo, reivindicando, veja, é que estas populações possam elas realizarem a sua crítica daquilo que lhes foi vendido, literalmente vendido, com a redenção às injustiças sociais, à desigualdade da riqueza. Demonstrando, inclusive, que aquilo que é vendido como muito bem fazejo hoje, ameaça as presentes e as futuras gerações. Desse ponto de vista, retomamos ao melhor da tradição socialista, que é a solidariedade intergeracional, com aqueles que estiveram antes de nós e foram derrotados, mas também aqueles que estarão depois de nós. Duas frases
que eu tomo emprestado de dois contextos absolutamente distintos para finalizar esse comentário. Um operário canadense, atingido pela Vale, no encontro dos atingidos pela Vale, disse algo que é inesquecível. Não posso perder os direitos que o meu avô ganhou lutando, sem lutar. Não posso perder, sem lutar, os direitos que o meu avô ganhou lutando. Ele, portanto, de uma família da tradição de operários mineiros. Isso para nós é absolutamente fundamental. Quando ele diz isso, ele compreende que o processo da supermineração, ele é mais violento hoje, portanto, ele necessita destruir os direitos que o avô dele, há 2 gerações atrás, conseguiu lutando. Por que a mineração da Vale faz isso hoje, com o neto daquele operário? Porque ela precisa ampliar a rentabilidade. Mariana não foi acidente, porque na lógica do neodesenvolvimentismo e da exportação de commodities, né, que financiou, por exemplo, a monetarização de várias populações aqui no Brasil, a tonelada de ferro era exportada para a China a $200 em 2003, 2004, 2005, 2006. A tonelada de ferro caiu para $46. O que essa marca tinha que fazer, portanto, para ampliar sua rentabilidade? Extrair mais ferro. E aí as barragens, elas não suportavam. Portanto, de fato, não foi acidente, porque é inclusive uma opção da economia da acumulação capitalista. Por isso que o operário canadense estava certo em dizer: não posso perder sem lutar os direitos que meu avô ganhou lutando. Porque ele não estava falando sobre o direito individual, mas ele compreendeu que o neodesenvolvimentismo ele impõe hoje não só a destruição da natureza, mas também, ao mesmo tempo, a destruição de direitos conquistados nessa cadeia intergeracional. E nosso querido Ladveron, no Tribunal Popular da Terra, falou algo que é absolutamente, né, pungente do drama que nós vivemos hoje. Do drama que nós vivemos hoje. Não vamos morrer educadamente. Essa frase, ela é lapidar. Não vamos morrer educadamente. Falando, portanto, da luta pela terra. Mas mais do que a luta pela terra, a luta pela própria vida. A luta pela existência, pelo direito de existir, pela identidade, pela sua identidade Guarani Carvalho, pela sua identidade indígena. A ideia de não morrer educadamente como uma síntese dos povos, da tradição dos derrotados, a tradição daqueles e daquelas, como dizia, né, Rosa Luxemburgo, que sempre nos foi trazida pelo Michel, né, desta tradição dos que não tinham nenhum lugar na história dos vencedores. Ela própria que demonstrava nos seus escritos tamanha sensibilidade, como, por exemplo, com as coisas da natureza, ou uma tremenda indignação e resignação com o massacre colonial na África ou nas Américas. A ideia de que não vamos morrer educadamente não é melancólica, porque a melancolia nos paralisa, ela nos imobiliza. Ela não é melancólica, ela é sobretudo a síntese entre o pessimismo da razão e o otimismo da vontade. Ela não abre mão nem de uma coisa nem de outra. Não morrer educadamente é dizer: nós vamos lutar e lutar. Não vamos abrir mão da luta. E esta morte não necessariamente será a morte violenta, pode ser outra, mas é sobretudo a ideia de que nós não seremos obedientes a um sistema que cada vez mais transforma tudo e a todos em mercadoria. Uma última palavra: o ecossocialismo recupera o fundamento central da crítica socialista do século XIX, a acumulação capitalista. O que o capitalismo quer nos fazer? Mercadoria. O trabalho, a água, a sexualidade, a arte, as árvores, a relação entre as pessoas, a saúde mental, a psique humana. Se há algo que o capitalismo quer fazer, é universalizar a forma mercantil, a forma mercadoria. Portanto, o ecossocialismo é a recusa a nos tornarmos mercadoria. E para isso é necessário desobedecer, apresentar, recusar a lógica desse crescimento que nos trará só mais infelicidade, uma sociedade mais depressiva, que vai ser cinza pela tristeza das pessoas ou cinza pela fuligem da poluição. É isso que o capitalismo nos apresenta como futuro. E como diria um outro grande marxista da nossa tradição,
a nossa humanidade ela só se afirma não no nosso passado, mas na capacidade de reescrevermos o futuro, que é o Ernest Bloch. Muito obrigado.